Fala, nosso Santista! Excelente sexta-feira a todos. Foco total aí do Santos no jogo do domingo contra o América Mineiro. Jogo importantíssimo fora de casa, sequência mais difícil do Santos nesse Campeonato Brasileiro. E são as 4 rodadas decisivas aí para a gente saber se o Santos vai conseguir escapar do rebaixamento ou não, né? São 4 confrontos diretos contra América Mineiro, fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora e Vasco em casa, né? Concorrentes diretos aí na briga contra o rebaixamento. Então é fundamental que o Santos consiga pontuar na maioria dos jogos, pontuar em todos os jogos, na verdade, para sair dessa zona de rebaixamento, entendeu? Então o foco é total nessas partidas, porém o Santos ainda continua tentando reforçar o elenco para a sequência da temporada, para os jogos que faltam, né? Já trouxe o Max Silveira, que é um atacante desconhecido pela maioria das pessoas, foi muito bem na segunda divisão do Uruguai, mas quando foi para o futebol mexicano não deu certo lá nos dois clubes, não se sabe nem se vai ser titular no Santos, né? Fez um contrato curto ali até o final do ano por produtividade, se jogar bem fica, se não jogar vai embora, talvez pelo valor que o Santos pagou seja uma aposta até que aceitável, né? Porque o Santos não vai pagar muito em relação a salários, contrato curto, se der certo, muito bom, né? Foi uma indicação do técnico Aguirre. Porém, temos uma novela chegando ao fim. Finalmente a novela Pereira acabou, né? Ainda bem, porque ninguém aguentava mais, sinceramente, mais de 5 meses de negociação para um bom jogador, porém nenhum craque, nenhum jogador que ele pudesse fazer diferença aqui, a gente sabe disso, mas não vale tanto tempo de negociação, tanto esforço do Santos, e estava claro desde o começo que o jogador não iria vir para cá, né? O foco dele não era o futebol brasileiro, porém o Santos foi até as últimas consequências para tentar contratá-lo, né? O Galo, Alexandre Galo, o coordenador esportivo do Santos, ou diretor executivo, não sei que cargo de fato ele exerce no Santos, mas que está responsável por contratar jogadores, viajou até a Europa por conta do Pereira, né, para tentar trazer o jogador, né, utilizando esses últimos dias aí que tem para o Santos ainda escrever jogadores para a sequência do Brasileirão, mas não conseguiu contratar um jogador que a gente já sabia que não viria desde o começo. Santos fez de tudo, ofereceu o maior salário do elenco para ele, apresentou projeto esportivo, que eu não sei qual projeto esportivo o Santos apresentou, porque nessa bagunça, sinceramente, é difícil entender que o Santos tem um projeto esportivo para o futuro. Espero que tenha realmente, mas fica difícil acreditar. Mostrou vídeos históricos do Santos, mas o cara não queria vir, entendeu? Jogou bem na Udinese, não renovou o seu contrato e estava buscando alguma vaga em algum time europeu, mesmo que for para continuar na Itália em uma divisão inferior, né? Porque os clubes que procuraram o atleta eram da segunda divisão italiana, parece que ele prefere jogar na segunda divisão italiana do que vir ao futebol brasileiro e tá tudo certo, né? Mas o Santos gastou uma energia que poderia ser investida em outros jogadores por nada, né? Então foram 5 meses de negociação. Sinceramente, que não venha mais, né? Que o Santos não procure mais esse jogador, que essa novela tenha um ponto final de uma vez, né? Porque ele já tinha recusado anteriormente, já deixou o Santos esperando sem responder a proposta. Aí o diretor executivo vai, viaja para negociar com o jogador, recebe um não. Então, não quer vir, tomara que não venha mais, que o Santos não toque mais o nome do jogador e que invista em outros atletas, né? Eu acho que, sinceramente, Pereira era um jogador que mudaria o status, patamar do time do Santos, né? Um meio-campista com boa qualidade de passe, com boa técnica, que faria diferença aqui sim. Porém, se não veio, é focar em outras posições ou até mesmo em outros jogadores com as mesmas características, né? Difícil. Santos vai ter muita dificuldade para buscar um meio-campista. Faltam poucos dias aí para poder escrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai com o que tem, né? Talvez o Alexandre Galo volte da Europa com algum outro jogador aí. Não foi só para negociar com Pereira, talvez foi para negociar com outros jogadores também. Tomara que ele não volte sem ninguém, né? Porque seria uma viagem perdida ali com custo ao Santos. Mas o importante é que essa novela não volta mais, está resolvida. Pereira disse não ao Santos, deve receber alguma proposta aí de algum time da Arábia Saudita, que é o que estava especulando, ou do próprio futebol italiano, talvez da segunda divisão mesmo, e ele permaneça lá na Itália.
Muitos dizem que o Alexandre Galo está negociando com o Morelos, né, jogador, se eu não me engano, colombiano, que estava no Rangers e está sem vínculo nenhum nesse momento. Estava acertado com o Galatasaray, mas o negócio não caminhou, não avançou. Vamos ver se ele negocia de fato com esse jogador, com qualquer outro aí. Santos ainda continua carente em várias posições. Eu continuaria focando os esforços aí em um meio-campista, que é necessário, porque na ausência do Lucas Lima não tem jogadores com a mesma característica. Tem o Jean Lucas que pode fazer a posição dele, mas sinceramente não é a mesma característica dentro de campo, né? Seria mais um improviso. E focaria também em jogadores pelas beiradas, né? O Maxi Silveira chegou para ser esse jogador pelas beiradas. Acho que não deve chegar para jogar como jogou a carreira toda, né, como centroavante. Ele foi centroavante no futebol uruguaio, foi centroavante no futebol mexicano, jogou muito mais centralizado do que pelas pontas. Nesse Santos ele não cabe para jogar como centroavante, tem outros jogadores na frente, então deve ser aproveitado nas pontas, mas sinceramente está longe de ser solução para o Santos. Continuaria atrás de jogadores velozes aí pelas laterais, né? Ponta esquerda ou ponta direita, meio campista e talvez mais um zagueiro, né? A gente sabe que tem Jair voltando de lesão, daqui a um tempo tem Zabala voltando de lesão, só que são jogadores da base que nesse momento não são certezas. Então eu contrataria mais um zagueiro ali, que não veio, né? Viria um zagueiro canhoto, que era o Vargas, acabou não vindo, tá jogando o Alex e até não tá jogando mal. Porém, acho que um pouco mais de experiência na zaga faria toda a diferença. Vamos ver, o Santos tem até 15 de setembro aí para escrever jogadores para o Campeonato Brasileiro. Depois disso, acaba o prazo aí e vai com o que tem. E precisa vencer os jogos, pontuar, porque todas essas contratações, essas especulações servem com um único objetivo: o Santos pontuar no Campeonato Brasileiro, sair da zona de rebaixamento, escapar da segunda divisão. No final do ano, o Rueda pegar as coisas dele e ir embora do Santos. Então, um presidente capacitado, que entenda de futebol, que não se preocupe só em pagar boletos, né? Coisa que o Rueda nem está fazendo tanto, né? A dívida do Santos estagnou, porém, que seja uma página virada com o Santos se livrando do rebaixamento no final do ano. É isso que a gente espera. Então é isso, galera. Pereira não vem mais, fim de novela aí, vamos torcer para o Alexandre Galo trazer algum jogador dessa viagem aí ao futebol europeu. Nos próximos dias deve ter informações sobre isso, porém deve ser lá para segunda-feira, depois do jogo contra o América Mineiro, né? O foco total tem que ser em vencer fora, vencer um dos concorrentes aí na briga contra o rebaixamento e escapar da segunda divisão. Bate na madeira, é isso, valeu e até o próximo vídeo.